Então, pessoal, voltando, só fazendo uma breve correção. Quando eu falei sobre os artigos que tratam da organização do Estado, eu falei de 18 a 31, o que são os mais importantes. Mas, de acordo com a divisão da nossa Constituição, os artigos que tratam da organização do Estado, eles vão do 18 ao 43. Mas os mais importantes, os que são mais cobrados, né, e foi isso que eu quis dizer, são os artigos que vão do 18 ao 31. 31, 33. Então, como vocês podem observar aqui, né, nós temos da organização do Estado, vai do capítulo 1, né, ao capítulo 7. Sendo que o capítulo 7 ele fala da administração pública. Né, nós temos um artigo, né, 37, que é um dos artigos mais importantes, né, para quem quer estudar o direito administrativo. Então aqui nós temos aqui um pouco da divisão, mas vamos voltar, né, aos nossos slides. Então observem, né, como eu tinha falado anteriormente, que há uma subrepresentação feminina, né, nos espaços de tomadas de decisões, né, nos espaços em que as leis são construídas. Então, quando a gente observa, por exemplo, o Congresso Nacional, no Senado, nós temos 16% de representação de mulheres, ou seja, é muito baixo. E na Câmara de Deputados nós temos 16%. Então é uma representação muito abaixo, né, do que nós poderíamos ter. Nós temos 14 estados que não tem nenhuma senadora. E nós temos 5 estados que não tem nenhuma deputada federal. Então isso é muito grave, né, para a democracia. Se nós pensarmos a democracia não no seu aspecto formal, mas no seu aspecto substancial, né, que é um termo que é muito usado entre os estudiosos de novo constitucionalismo. Né, democracia formal, democracia substancial. Então, para dar continuidade ao nosso conteúdo, é importante que nós estudemos também a composição das câmaras de vereadores dos municípios. Né? E para entender essa composição, nós temos que ir até o artigo 29 da Constituição Federal. E no artigo 29, informa no inciso 4 que os números de vereadores será proporcional à população desse município. Então, trata-se de um critério que trabalha com a proporcionalidade, assim como em relação à Assembleia Legislativa. Então, observem que são bastantes critérios, né? Aliás, nós temos aqui uma escala proporcional que vai de 9 vereadores a 55 vereadores. Né? Então, provavelmente, a cidade de São Paulo, né, que é a nossa cidade mais populosa, né, povoada também ao mesmo tempo, ela tem a maior população brasileira, ela tem 55 vereadores. Então, os municípios menores, que têm menos de 15 mil habitantes, eles possuem 9 vereadores. Então, observem, 9 vereadores até 15 mil, 11 vereadores entre 15 e 30 mil, 13 vereadores entre 30 e 50 mil. Talvez aqui nós temos o critério de Uruaçu. 50 mil, entre 50 mil e 80 mil pessoas, 15 vereadores. 17 vereadores são aqueles municípios que têm entre 80 e 120 mil. Né? É o número de habitantes, né? Não é o número de votantes. Observem. 21 vereadores, entre 160 mil e 300 mil. Vamos observar aqui, 33 vereadores são naqueles municípios entre 1 milhão e 5 mil e 1 milhão, 200 mil pessoas. E assim por diante. Então nós temos aqui uma escala, 9, 11, 13, 17. É uma escala de 2 em 2. Observem, 23, 25, 27, 29, 31... 33, 35, 37, 39. Então é uma escala que vai de 9 até 5 55 vereadores, né? Então eu fiz aqui uma proposta
de exercício para vocês fazerem em casa mesmo. Me perdoem aqui esse pequeno erro ortográfico, né? Eu engoli uma palavra. Mas quantos vereadores, né? Eu acabei escrevendo errado, vereadores, né? Quantos vereadores o município de Mara Rosa possui, né? Quantos vereadores possuem, né, o município. Então acabei até errando a concordância, né? Quantos possui o município de Uruaçu? Né? Quantos vereadores possui o município de Anápolis? Quantos vereadores possui o município de Goiânia? O município de São Paulo? Então, relevem aqui o erro de concordância, acabei escrevendo rápido. E a questão que eu engoli algumas palavras, eu vou corrigir o slide e vou mandar para vocês. Então, observem, Mara Rosa, Uruaçu, Anápolis, Goiânia, São Paulo. Né? É um bom exercício para vocês. E para nós encerrarmos essa segunda parte da aula, é importante nós falarmos sobre os territórios. Os territórios federais, né? Então, são unidades administrativas que não têm autonomia, né? Elas não são consideradas entes federativos, ou seja, não participam das decisões no âmbito em alguns espaços, né? Então, no caso do Brasil, nós não temos hoje territórios federais, mas nós já tivemos na nossa história, né, alguns territórios federais que tinham, né, papéis estratégicos na nossa história. Então, o artigo 33, ele trata, né, sobre os territórios. Então, ele diz que uma lei disporá sobre a organização administrativa e judiciária dos territórios. Então, os territórios poderão ser divididos em municípios, os quais se aplicará no que couber o capítulo referente aos municípios, que está no capítulo 4 deste título, né, do título 3. Informa-se que as contas do governo do território serão submetidas ao Congresso Nacional, né, que vai dar com um parecer prévio do Tribunal de Contas da União. Vejam, nós não temos hoje um município, aliás, não temos territórios federais. Nós não temos. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos esquecer a existência, né, desse dispositivo? Não. Porque ele pode ser cobrado, né, porque está previsto na Constituição, mas também, né, não impede que seja criado, né, ainda, né, na nossa história, se entender ser estratégico, né, para a nossa República Federativa. Então, né, os territórios, eles são porções de terra pertencentes à União, né, sem autonomia política, não são considerados entes políticos, bem como não são unidades federativas, né? Então, os territórios é dirigido por um governador, né? Caso um dia haja a criação desse território, o governador, ele não vai ser eleito pelo povo, ele vai ser escolhido, nomeado, né, pelo presidente da República, após a aprovação do Senado, conforme está lá previsto no artigo 84, inciso 14. Né? Então, cada território elege um número fixo de 4 deputados federais, né, conforme a regra do artigo 45, parágrafo 2º. É uma exceção, né, aos outros dispositivos, né, que tratam sobre a Câmara de Deputados. Então, observem aqui, gente, o que diz o artigo 33, parágrafo 3º. Nos territórios federais, com mais de 100 mil habitantes, além do governador nomeado na forma desta Constituição, haverá órgãos judiciários de primeira e segunda instância, né? E esses órgãos estarão ligados à União, né? Não são tribunais de justiça como os estados possuem. Terá membros do Ministério Público, defensores públicos federais e ainda, né, haverá uma disposição sobre como será,
né, as eleições para a Câmara Territorial e as suas respectivas competências. Então, observem aqui que este critério é para aqueles territórios que, caso um dia exista, possuam mais de 100 mil habitantes, eles vão ter um duplo grau de jurisdição. Ele vai ter um tribunal de primeira instância e ele vai ter um tribunal de revisão, né, de segunda instância. Então, este é o critério, né, que foi adotado pelo nosso constituinte. Então, observem, pessoal, os territórios, eles não possuem autonomia, né? Eles são unidades federativas, mas eles não são entes políticos, né? Eles não têm autonomia política, mas eles possuem uma natureza administrativa. Então é importante levar em consideração essas informações, né? Por exemplo, Fernando de Noronha. Fernando de Noronha já foi um território, hoje não é mais. Hoje ele pertence diretamente ao estado de Pernambuco. Observe, não existe territórios estaduais. Nós só temos no Brasil territórios federais. Então eu encerro aqui essa parte 2 da nossa aula.